Nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Um programa de informação na Rádio Antena Minho, com visualização no Facebook do jornal Correio do Minho. Este Ideias com J de hoje é repetido nesta sexta-feira também, à sexta-feira, antecipadamente, porque vamos falar das eleições europeias, vamos falar da campanha para as europeias, que na votação é dia 9 de domingo, e porque sábado seria dia de reflexão e é o dia de repetição do programa, entendemos que fazia sentido voltar a falarmos num outro horário sobre aquelas que são as perspectivas do Diogo Silva, da Iniciativa Liberal, do Sérgio Pereira, da Juventude Socialista, do Sérgio André Pereira, da Juventude Socialista, do António Joaquim, da JCP e da Sofia Alcaide, da JST. Portanto, este Ideias com J de hoje é repetido nesta sexta-feira entre as 11 e o meio-dia. Fica depois disponível nas redes sociais da Rádio Antena Minho e também do jornal Correio do Minho. Dou as boas-vindas aos participantes no programa de hoje. Saúdo também aqueles que estão a ouvir-nos em casa, no carro, na rádio, em outras plataformas. E vamos em frente. Vamos começar pelo Diogo Silva. Estamos a poucas horas. Aliás, as eleições para o Parlamento Europeu já começaram, precisamente, para quem nos ouve, à quinta-feira. Já começaram na quinta-feira, na Holanda, ou melhor, nos Países Baixos. Vai acontecer, o debate eleitoral vai acontecer em diversos países até domingo. Portugal vota domingo, elege 21 eurodeputados, de um total de 720. Portanto, Diogo Silva, da Iniciativa Liberal, nesta campanha, uma primeira abordagem, tem sido esclarecedora? Quais são os temas que entendes que foram mais discutidos e aqueles que deviam ter sido mais discutidos e não foram? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde Rui, boa tarde a todos os que estão aqui presentes e boa tarde a todos os que nos ouvem. Sim, ao longo da campanha e principalmente até ontem, ouvi várias das reivindicações das pessoas. Também foi importante para percebermos o que é que, enfim, o que foi falhando ao longo da campanha, algo que as pessoas não ouviram, até porque também o formato dos debates não permitiu que houvesse tanto tempo de antena para se discutirem alguns temas que eu acredito que fossem importantes. Acredito, por exemplo, faltou temas como a mobilidade, que é um tema para o qual sou muito querido, e acho que tenha ficado, contudo, por exemplo, temas como a paz foram diversas vezes referidos, o alargamento da União Europeia, a tomada de posição da União Europeia a nível internacional, que a União Europeia devia tomar, aliás, para alguns partidos uma posição, para outros outra, e a União Europeia muitas vezes fica numa incerteza de que posição tomar, e portanto, sim, vimos isso ao longo dos debates, alguns desses temas serem abordados. Em relação ao que a Iniciativa Liberal foi propondo, acho que foi uma campanha crescente, como foi dizendo o Coutrinho, em vários comícios. A Iniciativa Liberal foi sempre crescendo, quer em sondagens, quer mesmo na popularidade, notava-se nas pessoas uma maior receptividade a ouvir as ideias da Iniciativa Liberal. Eu recordo-me de que em 2022 a Iniciativa Liberal fez as primeiras campanhas, vá lá a sério, em terreno, quando o Rui Rocha até foi um dos primeiros contactos que tive. O Rui Rocha foi a uma feira em Faf e praticamente ninguém conhecia, e hoje nota-se uma receptividade das pessoas que querem ouvir o que os partidos também, no fundo, propõem, e até hoje vemos vários partidos novos que não têm representação parlamentar de serem ouvidos pelas pessoas, e as pessoas querem ouvir, e também estes debates, como referi, são uma oportunidade para esses partidos se mostrarem. Mas sim, essas eleições europeias também terão certamente uma maior adesão, será importante também para as pessoas tomarem posições, enfim, a nível do que querem realmente ver na União Europeia e do que não querem, das posições que a União Europeia deve tomar, quer a nível de, enfim, políticas económicas, de sociais, entre muitos outros, e se efetivamente as pessoas, de que lado é que as pessoas estão e que rumo é que querem que a União Europeia leve. Muito rapidamente, leituras nacionais destes resultados das eleições de domingo. Sim ou não? Sim. Não. Se é a referência às sondagens. As sondagens hoje que saíram, que já são um bocadinho mais fiáveis, dão-nos cerca de 2 deputados, o que era excelente, não é? Claro que o Coutrinho, enfim, seria uma enorme perda para o Parlamento Europeu não eleger Coutrinho, não é? Claro, mas a Ana, como número 2, seria uma pessoa excelente. Lógico, temos uma lista enorme de deputados com qualidade, de possíveis deputados com qualidade, mas pensando
numa realidade, digamos assim, seria falo em extrapolações para a realidade nacional. Estas eleições surgem alguns meses depois, não muitos, das eleições legislativas. Tomar de pulso ao governo ou não se deve fazer essa leitura? Não, acho que não. Acredito que as pessoas também agora... Ao governo e às oposições. Sim. Não, acho que as pessoas agora também... É assim, pelas sondagens temos visto, enfim, que há ali, de certa forma, uma mudança, uma pequena mudança. Contudo, acho que vai ser... Vá lá um empate entre ali o PS e o PSD e, portanto, a AD vá lá. Passar a Sofia Alcaide da JSD. Sofia, estas eleições acontecem, pela primeira vez, eleições para o Parlamento Europeu, no decorrer de um conflito na Ucrânia, um conflito que tem sido muito complicado. Há alguma união da União Europeia nestas questões da Ucrânia. Nem todos os países, nem todos os líderes europeus estarão a afinar pelo mesmo diapasão, na sintonia quanto à melhor forma de lidar com o assunto. Também um fim de mandato de Ursula von der Leyen, a composição do Parlamento Europeu, mais à direita. Enfim, há aqui um conjunto de perspectivas que poderão, de alguma maneira, tornam estas eleições para o Parlamento Europeu, se calhar, das mais aliciantes e daquelas que, se calhar, serão mais decisivas para os próximos anos em termos da construção da Europa. A 27. Sim. Boa tarde a todos. Agradecer uma vez mais à Antena Minho pelo convite que é dirigido às juventudes partidárias para poderem vir aqui debater os temas que mais nos são caros. Cumprimentar os telespectadores, os meus colegas de painel, obviamente, e cumprimentar também quem nos irá ouvir no dia de amanhã, dado o dia de silêncio, não é verdade? Pronto, então dando aqui o pontapé de saída e começando desde logo pela Ucrânia. Pronto, acho que a posição da Aliança Democrática é inequívoca no apoio que deve ser dado à Ucrânia e que até Portugal pretende dar à Ucrânia, e em especificamente aquilo que defende a Aliança Democrática para aquilo que também deve ser a visão europeísta, uma vez que nós não podemos considerar que a Ucrânia é lá longe e que não tem qualquer tipo de envolvência com aquilo que é o projeto europeu, mas antes sim, invadir a Ucrânia é invadir uma parte da União Europeia, obviamente, ainda que não esteja ainda totalmente integrada, mas a Aliança Democrática, aquilo que entende é que a Ucrânia está-se a defender e a defender legitimamente, e ao mesmo tempo que se está a defender, também está a defender aqueles que são os interesses europeístas e de segurança do território da União Europeia. Por isso, a nossa posição é que sim, devemos continuar a apoiar a Ucrânia em todas as medidas, e por isso a continuarmos a demonstrar disponíveis e solidários para com a Ucrânia. Isso está bem espelhado no programa da ADIA, e por isso, quanto a esse ponto, não nos resta dúvidas. Quanto à questão das extremas, e esse era um tema que particularmente tinha andado atenta nos últimos dias, porque até existiu, penso que foi ontem que saiu os membros do Holocausto, os membros não, os infelizmente, vítimas do Holocausto, que dirigiram, penso que foi uma carta a alertar para os riscos de extrema-direita, principalmente no dia de hoje, que faz, se não estou em erro, de cor e salteado, 80 anos do desembarque da Normandia. E por isso deixar aqui o repto de que, de facto, a Aliança Democrática, e eu aqui em particular, de todo se revê, seja em que a extrema for, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Obviamente que atualmente as atenções recaem mais sobre a extrema-direita. Há algumas preocupações e algumas sondagens por vários países europeus que de facto indicam para um crescimento da extrema-direita europeia, com a qual a Aliança Democrática não se revê. E quero deixar reiterar isto para não vir o Partido Socialista tentar nos colar ao Chega e uma extrema-direita cética. Sim, exatamente. Sendo certo que a sondagem que saiu no dia de hoje dá uma queda no crescimento, ou seja, decresce face a maio o Chega nas intenções de voto, o que, na minha opinião, vale o que vale, é de facto um indicador positivo. Algumas das temáticas que o Chega chamava para si acabam por ser esvaziadas, porque também são quase sempre baseadas em perspectivas xenófobas e
e racistas, e espero que, entretanto, a população também esteja a perceber isso, mas também que perceba aquilo que o Chega significa com o crescimento que teve no contexto nacional. Este plano das migrações fez esvaziar esse balão do Chega sobre a questão da xenofobia, do racismo e da entrada de estrangeiros, mais a entrada de estrangeiros em Portugal? Sim, mas eu quanto a isso quero fazer aqui um ponto de clarificação muito grande, que é para isto também não ser ponto de ataque à Aliança Democrática. Porque o Chega baseia-se em medidas que pretendem varrer totalmente a imigração, ou seja, de estrangeiros para Portugal. Varrer totalmente, não permitir, não querem simplesmente a entrada de estrangeiros em Portugal, que sabemos bem que têm contribuído para a Segurança Social, os números indicam isso, não são fonte de maior criminalidade, ao contrário daquilo que muitas vezes o Chega quer fazer passar. Não existe nenhum indicador de que a maior criminalidade seja imputável a qualquer tipo de questão racial no país, por isso são afirmações que a Aliança Democrática veta totalmente. Aquilo que a Aliança Democrática e este plano de facto quer fazer é regular a imigração. Ou seja, não é suposto deixarmos de receber imigrantes, mas sim regular a entrada dos mesmos, até porque uma entrada desenfreada tem resultado em situações decadentes para os próprios imigrantes, e aliás veja-se o plano de emergência que Lisboa teve de tomar devido a essas questões. E dúvidas houvesse, António Vitorino veio, junto de Marta Temido, em contexto de campanha, de campanha para as europeias, veio dizer que de facto a transição para a AIMA foi um desastre e que por isso são claros os problemas com a regulação dos imigrantes e com a segurança e dignidade que se dá aos imigrantes. E por isso o programa não é para barrar uma total entrada de estrangeiros, é sim para regular essa entrada e dar dignidade aos que entram e aos que querem vir. Sofia, muito rapidamente a mesma pergunta que eu fiz ao Diogo Silva. Destas eleições de domingo há que tirar conclusões sobre a realidade nacional? Por regra, sim, existe esse costume, pelo menos por cá, de fazer encaram-se as europeias quase como um teste ao governo. E eu não sei se encaro as coisas bem assim, até porque acho que os temas europeus até há muitas franjas que são similares e que não me afastam assim tanto quanto isso, e por isso não vejo propriamente que seja um teste ao governo. No caso de ser, parece que as sondagens apontam para alguma similitude face àquilo que foram as eleições legislativas mais recentes, e já na sondagem de hoje a Aliança Democrática à frente, por isso, se assim for, será certamente um teste positivo que poderemos encarar. Já voltamos novamente, Sofia Alqueira, à conversa. Para já vou ouvir o Sérgio André Pereira, da Juventude Socialista. Eu começo por esta pergunta, se dá para tirar conclusões dos resultados eleitorais sobre a atuação do Governo nestes primeiros meses, ou se estamos a falar de realidades diferentes. Sim, eu acho que para conseguir estas eleições darem uma avaliação, como a Sofia dizia, ao Governo, acho que é precipitado, porque temos um Governo com 2-3 meses de trabalho. Acho que deve-se fazer uma análise, sim, daquilo que vão ser os resultados. É extremamente importante para o funcionamento de cada partido e percebermos a população no geral e também do que é que têm sido os métodos de debate e tudo mais, para conseguirmos tirar exemplos para próximas eleições europeias e não só. Isso sim, é importante avaliar nesse sentido. Acho que para o Governo é um bocadinho cedo para tirar ilações nesse sentido. Claro que pode haver aqui alguma vertente e pode sempre haver alguma influência, porque o Governo tem apresentado algumas propostas de medidas, tem apresentado algumas medidas de atuação em alguns pontos, ou seja, pode também representar aqui algum contentamento ou descontentamento por parte dos portugueses. É importante também olharmos ligeiramente a isto, mas acho que na sua generalidade não vai ter uma grande repercussão na avaliação do Governo nestas eleições. E uma avaliação à forma como a campanha tem decorrido, o que é que tem sido mais abordado pela positiva e o que é que tem faltado em termos de debate nesta campanha para as europeias? Efetivamente, esta campanha, ao contrário do que é que têm sido as últimas campanhas europeias, conseguiu-se trabalhar efetivamente assuntos da realidade europeia e daquilo que são as políticas europeias de juventude, de habitação, de migração, etc, etc. Conseguiu-se trabalhar realmente a Europa, o que
já dar a nota que é efetivamente bastante positivo, e é bom que assim o seja, cada eleição de estar, e os debates que existem estarem efetivamente ligados com o que é que se está a eleger, é bastante positivo isso. Ao mesmo tempo que também acredito que falta discutir mais tudo o que é medidas europeias de habitação, ao mesmo tempo em que falamos cada vez mais, e atenção que ao dizer isto não estou a pôr em causa a importância destes tópicos, mas esta campanha tem-se baseado muito naquilo que são migrações e aquilo que são os direitos das pessoas, maioritariamente os direitos das mulheres. Ou seja, estes dois tópicos são importantíssimos de serem discutidos, mas também temos que ser mais abrangentes e discutir tópicos como a juventude, que dentro da Europa tem uma grande preponderância, como a habitação, que cada vez mais temos que nos unir forças, e conseguir políticas europeias para a habitação. Temos também que trabalhar a questão, e temos dois casos, um caso efetivamente dentro da Europa de uma guerra e um caso muito próximo da Europa. Também isto devia ter sido ainda mais discutido e perceber de que maneira é que a Europa se deve posicionar, seja tanto à direita, tanto à esquerda. Isto é sempre um bocado ambíguo, mas devíamos ter debatido de que maneira é que a Europa se devia posicionar, tendo em conta a instabilidade política que temos tido dentro da União Europeia. Muito bem, António Joaquim, da JCP, também uma abordagem a esta campanha para as eleições europeias. Que temáticas é que tem faltado discutir por parte dos intervenientes nesta campanha? Tem-se falado pouco dos direitos sociais, tem-se falado pouco, como dizia também o Sérgio, lembrando dos direitos dos jovens, muito mais focado na questão das migrações, na questão do conflito, nas situações de ascensão de uma certa direita europeia. Qual é que é a análise, António Joaquim, que fazes? Boa noite, desde já agradecer o convite à rádio, cumprimentar também os presentes, os meus colegas de painel e também quem nos ouve lá em casa, no carro, seja onde for. Ora, quanto à campanha, eu acho que há aqui certas questões centrais onde a malta não pode fugir, não é? Desde já, e assim de um modo muito lato, é a resolução dos problemas dos jovens, dos trabalhadores e do povo, e de certa forma, por vezes, consegue-se perder o foco. Mas acho que temos de ter em conta que isto é uma eleição com aspectos muito complexos, que precisam de ser aprofundados e que não houve propriamente o tempo necessário para isso. Foi uma campanha relativamente curta, já de um período muito agitado, de forças, de certa forma, da própria população, de certa forma mais cansada após uma campanha, não é? Uma batalha política muito intensa nos primeiros 3 meses deste ano. E, portanto, acho que há sempre coisas que podem ser aprofundadas, que acabam por não ser tão discutidas quanto aquilo que é necessário, mas acho que o essencial da discussão, até porque é impossível discutir tudo na televisão ou na rádio, passa pelo contacto direto, não é, do dia a dia, e é nisso que nos temos focados, no contacto direto nas escolas, nas faculdades, nas empresas, e aí sim conseguimos discutir com cada um aquilo que é mais importante para eles, para estas eleições, explicar as nossas visões, as nossas posições. Mas pronto, ainda assim lá está. Acho que uma campanha com esta complexidade neste período nunca se vai tão a fundo quanto aquilo que se exige. Não? E o que é que faltou nesta? Que temas é que faltaram nesta? Acho que os temas lá está, vão sendo tocados, mas há sempre desvios, não é? Acho que mesmo na própria questão das migrações pode-se perder pelo lado do populismo, pelo lado da conversa mais fácil, acaba-se por se calhar discutir menos a questão da Frontex, do facto da União Europeia ter a fronteira mais mortífera do mundo, mas eu estou aqui a tocar em algo muito concreto que não era propriamente o que eu pretendia. Porque ainda assim, eu acho que ao longo da campanha a CDU tem vindo a conseguir expor as suas ideias em torno, seja da Frontex, seja do que for. Acho que pronto. E isso é característico de cada força política. O que é que assume como questão central? Acho que exige, nesta fase, um período mais largo de esclarecimento. Acho que ainda há muita gente, e até noto isto com a campanha, que não está propriamente a ver as eleições deste domingo, não está assim propriamente tão atenta quanto devia ser, mas pronto, isso são factos difíceis de contornar face ao quadro em que estas eleições se realizaram. E leituras políticas a nível interno
É possível fazer? Eu acho que é interessante, nós vamos começar o programa concordando todos, que é algo relativamente raro, mas acho que não, acho que as eleições são de natureza diferente, têm impactos diferentes, têm, portanto, objetivos de cada força política também diferente de umas legislativas ou de outras quaisquer, ainda assim naturalmente estão interligados, não é? Nem que seja na questão do futuro do país, portanto não podem ser completamente desligados, mas acho que não existe aquela correspondência direta, na ligação direta, pronto, que o Rui me perguntou. Muito bem. Volto novamente ao Diogo Silva da Iniciativa Liberal. Os microfones estão abertos, portanto, se quiserem fazer um debate, trocar as ideias, obviamente que sem falarem uns por cima dos outros, há essa liberdade de expressão. Diogo, relativamente àquilo que são as temáticas ligadas aos jovens, temos um conjunto de políticas europeias, não é, que facilitam, nomeadamente, a mobilidade dos jovens. Temos os programas Erasmus, temos hoje uma facilidade dos jovens, por exemplo, que em Portugal tiveram que emigrar, ter condições fora das fronteiras nacionais para desenvolverem a sua atividade. Portanto, há um conjunto de assuntos que fazem com que a Europa esteja mais próxima muitas vezes de nós do que aquilo que nós muitas vezes pensamos, e os portugueses muitas vezes veem a Europa, até por uma questão geográfica, o coração da Europa longe, mas há um conjunto de fatores que naturalmente influenciam e de que maneira o nosso dia-a-dia. Sim, não, eu acho que as pessoas vêm e vinham antes falar, mesmo com algumas medidas de implementação por parte da União Europeia para dar mais voz aos cidadãos. Acho que as pessoas têm uma ideia que a União Europeia de facto está muito longe e as decisões que são tomadas por eles lá em Bruxelas e não me afetam em nada. E isto está totalmente errado. A grande maioria hoje em dia de programas na mobilidade, crescimento de empresas, apoio a empresas, apoio, sei lá, a instituições de ensino, reabilitação de edifícios públicos, muitas vezes são cofinanciados pela União Europeia, são projetos extremamente interessantes e que impactam toda a gente. E de facto as pessoas muitas vezes têm esta dificuldade de ver o horizonte dos apoios da União Europeia, e isso acaba por depois muitas vezes tirar a atratividade lá das eleições europeias, porque, e denota-se isto nas eleições portuguesas, que as autárquicas têm uma afluência muito maior, depois as legislativas, e mais ou menos a par com as presidenciais, e depois acabam por vir as europeias que ainda com um defasamento muito grande. E denota-se que quanto mais distante o poder está do cidadão, maior é a abstenção. E isso nota-se especialmente na União Europeia, e embora as pessoas neste momento estejam até porque acho que é o momento que vivemos, guerra à porta da Europa, etc., e as pessoas começaram a entender melhor a importância da União Europeia, e mesmo com o aumento dos apoios europeus, e especialmente Portugal sendo um país que depende literalmente de subsídios, as pessoas acabam por dar essa maior importância, e acho que também a Marta Temido não ia concordar com essa afirmação. Não, mas é a realidade, e acho que está mesmo mais próximo das empresas e dos gestores, etc., denota isso. Hoje, sei lá, queres fazer um investimento e muitas vezes dependes da União Europeia, e esse tipo de projetos europeus são extremamente importantes, e se calhar se dependêssemos do nosso governo local, não conseguiríamos. Sobre a questão das migrações, queres... Sim, eu acho que houve tomadas de posições um bocadinho, enfim, impossíveis e utópicas, tomadas por alguns partidos, no caso do acolhimento de migrantes. Acredito que temos de ter cautela, e portanto acho que as políticas como estão hoje levaram-nos para um beco sem saída, porque, por exemplo, e falando do caso restrito de Portugal, não construímos mais casas, e portanto começamos a ter um problema que não temos oferta e a procura cada vez aumentou mais, e portanto se é para acolher as pessoas, elas não têm as condições mínimas de vida, não vale a pena acolhê-las e vender-lhes um sonho irreal de que aqui vão ter melhores condições de vida. Sim, acho que assim se baseia um bocadinho por isso. Se calhar também, já para dar continuidade, que assim também conseguimos ter uma conversa mais fluida, efetivamente, porque agora já estamos a falar um bocadinho mais de políticas nacionais do que europeístas. Mas sim, efetivamente o trabalho do Partido Socialista, e isto é claro para toda a gente, na transição para a EMA, não foi um trabalho bem realizado, houve falhas, hoje em dia é uma instituição que não funciona, e é importante ter consciência disto, e também dar aqui uma palavra de apreço à regulação que a AD propôs, porque efetivamente
Luís Montenegro referiu uma coisa que para mim fez sentido, e as coisas quando são ditas e têm a razão, acho que devem também ser reconhecidas. Que Luís Montenegro disse que o crescimento da imigração em Portugal nada tem a ver com a criminalidade. Aliás, a criminalidade grave diminuiu. Ou seja, de uma coisa não tem nada a ver com a outra. É importante, sim, agora temos uma regulação, porque as pessoas que vêm de fora devem já trazer um trabalho, ou melhor, poderão já ter um trabalho e de preferência já o ter minimamente assegurado, porque também são essas pessoas que hoje em dia conseguem assegurar cargos de trabalho que os portugueses não só não querem, mas muitas vezes não têm possibilidade, porque já não temos população suficiente para ocupar todos esses lugares, e é importante ter aqui esta consciência. Ao mesmo tempo que Portugal, sendo um país que já foi muito imigrante, agora menos um bocadinho, mas continua a ter o seu quê de imigrantes, sempre fomos muito bem acolhidos lá fora, e é importante continuarmos a saber acolher com dignidade. É importante a regulação, sim, mas também é importante que sejamos uma porta aberta, não só nós, mas também a Europa, ir buscar aqui um bocadinho também o tema das eleições europeias, podemos fazer com que a União Europeia seja, e isto foi o básico sempre da União Europeia, a livre circulação de pessoas, comércio e serviços. Isto é importante que continue, e é importante também que pessoas de fora venham para a União Europeia, porque também elas vão trazer outro tipo de culturas, outro tipo de percepções, outro tipo de know-how, mais na parte empresarial, que muitas vezes podemos não conseguir dentro da União Europeia. A regulação é importante, sim, é importante continuar a trabalhar neste sentido, mas a limitação não. E é importante ter consciência destes problemas, do que foi a transição em Portugal da AIMA e o que tem sido a migração na Europa, mas é importante continuarmos com uma migração livre e que efetivamente consiga ter uma postura acolhedora na Europa toda. Muito bem, Sofia. Nunca estas eleições foram tão vincadamente um debate entre esquerda e direita, pelo menos a nível dos candidatos nacionais a eurodeputados. Eu acho que isso também parte um bocadinho daquilo que é o panorama que se vai afirmando, até porque um dos comentários que se faz é que de facto, e aliás falávamos disso há bocadinho, que de facto quem se inscreveu no voto antecipado, 90%, votou, e também existe, várias sondagens apontam para uma diminuição da abstenção face às últimas eleições europeias, e muito se atribui ao interesse dos jovens pela Europa. E porque todos nós, pelo menos da nossa geração que estamos aqui até aos 30 anos, já cresceram e foram totalmente educados numa Europa aberta e livre, num espaço Schengen que nos permite viajar, que nos permite trabalhar, se calhar em Portugal lá para fora, ou vice-versa, ou ir buscar as nossas oportunidades mesmo num país estrangeiro, de forma livre no espaço da União Europeia, e tudo isso contribui para a proximidade da atual geração, ou vamos dizer na faixa 18-30, porque essa sim vive na plenitude da entrada de Portugal na União Europeia, e daí também, penso eu, a atratividade pela temática e também a maior importância da temática. Sendo certo que eu creio que esta... mais próximo de nós, obviamente, a invasão da Ucrânia pela Rússia, acaba por mexer aqui com aquilo que já é, aquilo que nós conhecemos como a realidade certa, que é uma abertura, uma liberdade e uma segurança no espaço que de repente é colocada em causa. Invariavelmente, é a geração que sente que a União Europeia faz sentido, que tem impacto na nossa vida, e ainda que para muita gente, se calhar mais velha, mais longe, não tenha tanta noção, de facto, isto permitiu muitas portas abertas para a juventude de hoje. E acho bem que se tenha aumentado o debate. Ainda assim, acho que os debates, por abrangerem mais gente do que muitas vezes no contexto até das eleições legislativas, em que o debate é mais um contra o outro e permite, obviamente, maior discussão, abrindo o leque, que penso que o mínimo de intervenientes que os debates tinham eram 4. Acho que foram a maior parte, quatro cabeças de lista, acaba por tornar o debate mais confuso, menos focado em ideias, às vezes picardias, que nós também aqui as temos e sabemos que muitas vezes não é o espaço melhor aproveitado para debates e ideias propriamente ditas, acaba por
se perder um bocadinho o conteúdo. Ainda assim, se muitas vezes se estava à espera nos debates de que se fosse para lá discutir mais medidas nacionais do que europeias, de facto, estas eleições acabaram por surpreender, porque conseguiu existir um efetivo debate quanto àquilo que diferencia os partidos. Sim, o que é que faz das eleições? Já falamos aqui da questão do conflito às portas da Europa, envolvendo países que estão próximos geograficamente. Já falou das migrações, mas falou-se também da composição de um Parlamento Europeu que poderá ter uma forte componente, já aqui também foi dito, de direita. O que é que faz destas eleições realmente umas eleições especiais até para o próprio futuro da União Europeia? Eu penso que os debates que foram surgindo, até porque, atenção que estas eleições europeias, se não me falha a memória, são as primeiras após o Brexit. Sim. Pronto. Eu acho que o Brexit também veio trazer aqui um ponto de discussão, até que ponto é que continuaria a fazer sentido, no caso para o Reino Unido, mas talvez também para outros países, se continuaria a fazer sentido manter ou não as portas ou as fronteiras abertas. Até porque também estamos no período pós-Covid. E se nós nos bem recordarmos, existiram alguns países até mais situados no leste, se não me falha a memória, um deles a Hungria, que tomaram medidas um bocadinho mais agressivas no fecho e no controle das fronteiras, um bocadinho à rebelia daquela que era a posição europeia. E penso que esse receio, todas as questões que o Brexit veio colocar, se fazia sentido continuarmos a cooperar economicamente ou não, ver os efeitos eventualmente nocivos que isso acabou por ter no Reino Unido, porque de facto estão a atravessar uma crise económica no pós-Brexit. Sondagens no Reino Unido que já vieram demonstrar que hoje o resultado do Brexit eventualmente seria diferente, a decisão seria diferente. Tudo isso também veio mexer aqui com um bocadinho com os sentimentos europeístas nos demais países. E todo este contexto, seja porque a juventude está mais ativa, mais próxima, porque de facto cresceu neste contexto, seja porque existiram estas ameaças, estas restrições também na mobilidade, obviamente impostas por questões de saúde pública, mas que existiram, também nos vieram chamar aqui a atenção, eventualmente para o bom que é estar num espaço europeu aberto e livre. E penso que também no contexto de Covid e todos os apoios económicos e financeiros também foram atribuídos numa fase que teria certamente sido muito pior para muitos países se não tivesse existido esse esforço conjunto no espaço europeu. Tudo isso alertou a população para a importância da União Europeia. António Joaquim, partilhas desta visão virtuosa da União Europeia, da realidade nacional? Acho que há muitas razões para a malta olhar com olhos diferentes para estas eleições. Eu acho que, até partilhando um bocado a nossa posição, a União Europeia nesta fase segue uma política assumidamente neoliberal e dita essa política, não é como a Sofia disse, aos Estados-membros. É suposto, pronto, uma política para todos os Estados, não é? E os ditames da União Europeia por vezes impõem essa política, mas também por vezes são usados como desculpa para praticar a política de direita, não é? E o essencial é até esta ideia: se nós pensamos que o povo português olha para os últimos governos e pensam que eles foram maus para o povo ou para os trabalhadores, e os últimos pode ser de várias décadas, não é? Acho que concordamos que a malta não está propriamente contente. Aos olhos da União Europeia, esses governos portaram-se muito bem. E, portanto, na nossa ótica, é preciso quebrar com este rumo e Portugal tem de ser capaz de decidir o seu próprio futuro. Eu tocava aqui em 2 ou 3 coisas que foram mencionadas. Este debate é particularmente difícil por causa disso. Nós somos 4, é 1 hora, são tantos tópicos que é quase impossível conseguir aprofundar aqui as coisas. Mas, portanto, era o quê? Dos fundos comunitários, nós já temos vindo sempre a colocar isto. Nos últimos 28 anos saíram 126 mil milhões de euros em juros, lucros e dividendos e entraram 72 mil milhões em fundos. Portanto, foi uma perda de 54 mil milhões, com tudo o que a União Europeia implica, porque implica, por exemplo, a Jerónimo Martins, não o Pingo Doce, estar sediada fora de Portugal e não pagar cá um grande bolo de impostos. Leva uma desresponsabilização dos problemas enquanto se espera pela bazuca. Temos um caso muito concreto, que é a Escola Secundária da Marte, que eu já trouxe muitas vezes cá ao programa, que é uma escola que desde 85 não tem obras, desde que foi criada, está toda partida, precisa urgentemente de obras e tem sido sempre adiado.
Agora com a bazuca veio, agora com a bazuca é que é. Mas não há qualquer perspectiva de obras na escola secundária da Mars. Temos escolas profissionais que se endividaram, saiu há 4 semanas essa notícia, pelo atraso nos fundos europeus. E a realidade concreta que a JCP, neste caso vê, experiencia, é que a gigante maioria dos estudantes do ensino secundário, este ano com uma diferença, mas do ano passado e dos anos anteriores, recebeu o subsídio de transporte, por exemplo, passado um ano, né? Passava o ano todo a pagar o transporte para depois, no ano a seguir, receber o subsídio. Isto não pode ser. E até, por exemplo, a construção das residências universitárias cá em Braga e Guimarães, que estão planeadas desde 2018, mas que só agora começaram a arrancar, lá está, com o PRR. E, portanto, a política europeia também consegue servir de desculpa para os governos não fazerem avançar o país como deve avançar. Eu colocava aqui só mais 2 questões. A facilidade em emigrar, de certa forma, é um pau de 2 bicos, não é? Porque, por um lado, a política da União Europeia, que permite a livre circulação de pessoas, também é a que nos condena aos baixos salários, às rendas incomportáveis e que, de certa forma, obriga a essa livre circulação. Acho que a grande maioria dos jovens que imigram não querem emigrar. Imigram porque vão receber bem mais, porque vão conseguir pagar a renda, vão conseguir ter uma perspectiva de futuro que nesta fase não têm, que nesta fase só se conseguem ver estagnados ou a piorar ou sair de casa aos 30 e tal anos. E portanto esta facilidade em emigrar não é aquela coisa bonita que se faz crer. Na realidade é uma necessidade criada também por esta política, ora às vezes imposta, ora às vezes usada como desculpa. E uma última questão, que é o Erasmus, dizer porque há uma ideia muito errada em torno disto. O Erasmus não é exclusivo da União Europeia. Ao dia de hoje, vários países fora da União Europeia participam no programa Erasmus e, para além disso, antes de existir a União Europeia, já havia programas de intercâmbio de estudantes pelas várias universidades europeias. Também não era que é a mesma dimensão. Dar só uma nota que o que tem sido discutido é o Erasmus+, que é diferente. Sim, o do Erasmus+. programa Sim, o Erasmus é entre faculdades, universidades. Exatamente. E o Erasmus+, são programas de mobilidade internacional dentro da União Europeia. Não, Erasmus E é exclusivo. São diferentes. São programas Mas o que é que se tinha colocado aqui? Natal com o Erasmus+. Sim. Não sei se eu só ouvi Erasmus, mas pronto, mas dizer esta questão de que é possível, não é? E portanto não é exclusivo da União Europeia e é possível haver acordos entre vários países no quadro da solidariedade, da amizade, da cooperação, e acho que até a União Europeia, até neste quadro do Erasmus, não se pode fechar, não é? Ele tem que ser alargado. Nós temos que ter relações de cooperação e amizade com mais povos fora da Europa. Está no programa da Aliança Democrática. Certo, está bom. Sim, não. Eu acho que o grande problema aqui que o António referiu se baseia e anda muito à volta, e eu acho que é todos os problemas, quer a nível social, quer a outros níveis, se baseia na falta de crescimento económico na União Europeia. E isto nota o quê? Depois a União Europeia muitas vezes tende a atrasar apoios, logicamente, até porque a contribuição dos Estados-membros não consegue ser tão grande se efetivamente no espaço europeu os países não crescem tanto. Eu acho que isso não tem sido encarado com a devida importância, e eu acho que a nível europeu só agora estamos mesmo a ter noção de que, por exemplo, em comparação com os Estados Unidos, atualmente, há 15 anos atrás, a economia da União Europeia era superior à dos Estados Unidos. Mesmo podemos até referir a saída do Reino Unido, claro, é uma grande perda, claro, mas mesmo se tirarmos a economia dos Estados Unidos, a economia do Reino Unido, a nossa economia há 15 anos seria superior, enquanto hoje é 25% mais pequeno. E o que é que denota aqui? Denota que o crescimento europeu não acompanhou o crescimento mundial das grandes potências, e que nós temos de uma vez por todas nos assimilarmos e nos destacarmos como uma potência efetivamente mundial e não deixar novamente crescer em 2 blocos, porque isso seria muito mau. Depois, em relação ao supranacionalismo que o António falava, de muitas vezes a União Europeia tomar posições, sim, exatamente, tomar posições pelos Estados, obviamente que em certas matérias nós temos que ter alguma reflexão acerca disso, claro. Mas acho que muitas vezes, e para muitos Estados-membros, isso até é importante, e até refiro, por exemplo, Portugal, com uma gestão, péssima ao longo dos últimos 8 anos, muitas medidas tomadas pela União Europeia, e podemos falar aqui de muitas, até a nível de apoios europeus, exigências no caso do orçamento de Estado, etc., porque a União Europeia tem sempre esse tipo de controlos. Fazem sentido, não se pode dar dinheiro ao desbarato. Exatamente. Esse controle por parte da União Europeia muitas vezes ajuda os Estados-membros, até porque
enfim, é uma contribuição comunitária e até a própria troca de ideias entre Estados-membros acabará por fazer, enfim, a União Europeia crescer. Eu acho que é... O próprio PRR tem prazos de execução no Sim, exatamente. E, inclusive estávamos... Mas todos estes atrasos, estas situações que o António Joaquim aqui trouxe, são muitas vezes responsabilidade dos governos nacionais. Se eu pudesse, eu colocava duas questões, até para procurar dar outra visão sobre isto. A questão do crescimento económico, acho que deve muito, até no caso de Portugal, a uma profunda desindustrialização, até que é visível no nosso distrito. E até dava um exemplo concreto nesta questão, até pegando no ambiente, que é a orientação da privatização do setor energético, até as orientações para a transição energética que a União Europeia dá, que vai muitas vezes contra os interesses nacionais. E temos o caso, e foi um bocado o que eu disse, às vezes é a União Europeia que impõe, outras vezes também os governos aproveitam-se das imposições para podem recusá-las, mas muitas vezes não querem. E, portanto, dava aqui o exemplo, lá está, do fecho da refinaria de Matosinhos, que não foi de todo ao encontro dos interesses nacionais, não foi de todo uma ajuda para a transição energética, antes pelo contrário, que antes produzíamos cá e refinávamos cá, agora importamos. E isto é um exemplo concreto daquilo que são as imposições da União Europeia. Se nós não temos crescimento económico, é porque, de certa forma, dependendo de país para país, porque há países que são para crescer. Há outros que é para ser a estância balnear da Europa. Eu até colocava aqui só mais um exemplo, que é a questão do Banco Central Europeu, das taxas de juros. Decidiu hoje uma redução das taxas de juros, não é? No controle da inflação. Foi hoje, mas desde dezembro, pelo menos, de 2023, tem vindo a ser anunciada. Portanto, demorou meio ano a ser reduzida. Mas quando se foi para aumentar sucessivamente mais de 10 vezes, aí não houve qualquer hesitação. E temos esse caso em que... Para controle da inflação. E temos esse caso em que a Presidente do Banco Central Europeu, em que o Presidente do Banco Central Europeu, inclusive colocou ano passado com toda a insensibilidade de que a causa da inflação são os grandes salários. Ora, isto para a realidade portuguesa não tem pés nem cabeça. E é este o controle que temos. É dos baixos salários, das rendas altas, e este é o rumo que temos que quebrar. Sofia. Eu discordo, António, até porque aquilo que se denota é que, de facto, o investimento europeu não deixou de existir. E se, infelizmente, compararmos Portugal com alguns países de leste que entraram a posteriori na União Europeia e que souberam aproveitar os fundos europeus, se calhar muito melhor do que aquilo que foi aproveitado por Portugal. E vejam-se os últimos 8 anos em que fomos ultrapassados por países como a Polónia, como a Estónia, como a Letónia. E que ontem Marta Temido, confusa com os seus dados, negava e procurava nos seus papéis, mas sem sucesso, o que só demonstra bastante impreparação. Denota-se que, e aliás, os atrasos na execução do PRR, que também fomos por várias vezes alertados, ainda existia um governo socialista aqui no país há 3 meses atrás, denotam que, se calhar, muitas vezes é falta de aptidão para os governos de aproveitar e de executar os fundos europeus e dos quais nós muito beneficiamos. Aliás, o setor da agricultura, por exemplo, e no qual se deve investir, e que também consta do programa da Aliança Democrática, inclusivamente para tornar um setor mais atrativo para a população jovem, através desses apoios, são de facto importantes, e aliás a agricultura é talvez o setor do país que mais depende de fundos europeus atualmente. E se não existissem esses fundos europeus, então onde é que estava a agricultura do país atualmente? E por isso é bonito falar nos impostos e nos entraves que a União Europeia coloca e que limita e afins, mas nós também beneficiamos em grande escala de tudo o que há de bom da União Europeia e que obviamente tem de existir prerrogativas contrárias. Por isso acho que é uma visão bastante redutora aquela que estás a trazer aqui para o debate. Mas se calhar... Quero ouvir o Sérgio André Pereira, da JS, porque os últimos 8 anos têm sido aqui muito focados, não é? Na incapacidade de aproveitamento dos fundos. Mas espero que o Sérgio André traga os dados mais bem sabidos do que a Marta Temido ontem. Sempre que nos encontramos falamos sempre dos últimos 8 anos. Certamente ficaram na memória da Sofia. Já não nos encontramos há algum tempo. É verdade. Há uns meses sim, já. Efetivamente, o papel da União Europeia em Portugal é crucial. Vivemos num país, e eu não dizia o subsídio dependente, eu não diria isso, mas somos um país que o nosso crescimento
está bastante dependente daquilo que são as políticas da União Europeia e aquilo que são os apoios que os próprios portugueses, não falo só do PRR, mas falo de todos aqueles apoios que portugueses por iniciativa própria procuram que existem da União Europeia, porque são coisas diferentes. É diferente um particular ou uma empresa procurar um investimento ou uma fonte de investimento na União Europeia e ser o Governo Nacional à procura ou as bazucas europeias entrarem em ação dentro do país. Efetivamente, Portugal é um país que procura muito apoio na União Europeia e é bom que o procurem, porque se estamos dentro da Europa e estamos dentro da União Europeia, é bom aproveitarmos todos os recursos que ela nos dá, que senão estaríamos só também a fazer não é donativos, mas os pagamentos dos nossos impostos e o pagamento das coisas que são necessárias fazer à União Europeia. É importante tirarmos também daí alguma coisa e trazermos investimento para Portugal. Exatamente. Pronto. Eu não estou a pôr isso, mas só estava a reforçar a importância de cada vez mais os portugueses procurarem apoio lá fora. Ao mesmo tempo que temos o Governo Nacional, efetivamente os últimos 8 anos foram o que foram, já passaram. Na minha perspectiva foram 8 anos. Foram 8 anos que... Eu agora podia perguntar porque é que a Sofia se está a rir, mas vamos continuar. Já é hábito. Os efeitos mantêm-se, não é? Exatamente, mas sim. Os últimos 8 anos, apesar de haver tido haver falhas, é totalmente normal. Já discutimos isto aqui, inclusive é com a Sofia. Já discutimos. Já tivemos a oportunidade de discutir os últimos 8 anos. Pós-eleições? Pós-eleições não. Mas sim, efetivamente, apesar disso tudo, houve muitos apoios da União Europeia que foram extremamente bem aplicados pelo governo português. Tal e qual como houve outros que não foram tão bem aplicados. Isto é ponto assente. E é importante continuarmos nesta perspectiva, uma perspectiva de aproveitamento daquilo que vem da União Europeia, e continuarmos a trabalhar numa lógica de unidade e solidariedade, de avançar dentro daquela que pode ser a maior comunidade no mundo, a maior comunidade mundial. Podemos efetivamente chegar a ser a maior economia mundial, tendo em conta aqui alguns pontos, mas não nos esquecemos também daquilo que são os verdadeiros valores da União Europeia, de prosperidade e solidariedade de todos e para todos. Diogo, não sei se queres dar um sim, até porque não sei se o António queria dizer algo, mas vai dizer. Pronto, sim, não, eu até queria referir há bocadinho. O António estava a apontar todas as intervenções. Até porque estava até ele depois vai responder a todos. Mas eu quero que o António no fim diga se é a favor da União Europeia ou não. Tem de terminar assim a intervenção. Acho que não vai exigir o sim ou não. Sim ou não? Por acaso coloquei isso logo numa intervenção, já. Sim, mas... Sim, mas eu está falando do caso da imigração entre lá está, a transição de pessoas entre os Estados-membros. É engraçado o António ter dito que podia ter efeitos negativos. Não é? Para mim não tem nenhum efeito negativo as pessoas visitarem outro país. Aliás, para mim até é bom que as pessoas vão, por exemplo, até posso dar aqui um exemplo aos Países Baixos e bem, realmente eles aqui são mais desenvolvidos. E poderão apenas ver, nem vale a pena dizer quais é que são, pronto. Mas o ponto é, não posso dar outros. O ponto é, eu também não te vou dar, eu vou dar um que é parecido com o que eu acredito. Os países baixos também estão melhores do que nós. Sim, e o ponto é, esses países, pronto, mas economicamente é inequívoco que medidas é que eles aplicam. E portanto, o crescimento económico, e precisamente até na União Europeia isso ainda é mais visível, está sempre ligado a um sistema, a uma forma de gestão de país e de qualquer outra forma. O crescimento económico está sempre ligado ao liberalismo. E, portanto, eu acredito nisto, o António acredita da maneira. As pessoas têm... Aliás, é por isso que gosto tanto da União Europeia, até porque existe uma grande diversidade de opiniões. Mas lá está, nós temos, no mínimo, tentar, em certos pontos, convergir. E eu acredito até eu e o António, acho que o António, nesse aspecto, até é menos eurocético que muitas pessoas do PCP. Acho que isso é inegável. Mas pronto, ele também terá e pode responder. Já tens muitas coisas para responder, mas tem muitas agora. São demasiadas assim. António, uma palavra de patata. António Joaquim. Então, colocando aqui... Menos eurocético que outros camaradas. Não, de todo. O que eu colocava era o quê? A desindustrialização é a orientação da União Europeia. Inclusive,
Até colocando a questão da agricultura que a Sofia trouxe, nós ao dia de hoje produzimos menos, nós ao dia de hoje não temos segurança alimentar. A política agrícola comum foi criada, lá está, uma política comum a todos os Estados, apesar de eles terem dinâmicas, objetivos, necessidades, não é? Capacidades diferentes. E, portanto, na altura que a política agrícola comum foi feita, a Alemanha tinha um excedente, Portugal não, e, portanto, a política foi pagar a agricultores para acabar com explorações agrícolas. Em Portugal acabou-se com mais de 400 mil explorações agrícolas. Inclusive, a política agrícola comum tem uma consequência que é dar muitos apoios aos grandes latifundiários, mas muitos poucos aos pequenos agricultores. Tem a política da monocultura intensiva e superintensiva do olival e do amendoal, tem a política do eucaliptal, e, portanto, políticas que não servem ao nosso país, mas estão a ser feitas, não é? E, portanto, esta ideia que é tudo bonito é uma mentira. Eu colocava aqui outra questão, que é dos fundos bem aplicados versus mal aplicados, porque isto é uma realidade, e eu coloquei isto logo desde o início. Há ditames da União Europeia, como a PAC, que não fazem sentido para Portugal, e há fundos que podem ser muito bem aproveitados para pôr Portugal a produzir, a evoluir. E um exemplo muito claro disto foi o Plano Nacional Ferroviário, não é? Em que nós podíamos ter um grande Plano Nacional Ferroviário, inclusive em Braga, no distrito, a CDU já há muito defende a ligação ferroviária do quadrilátero, mas até como primeiro passo e extremamente importante a ligação ferroviária Braga-Guimarães, e o Plano Nacional Ferroviário para o distrito prevê exatamente 0 comboios, não é? Só prevê o metrobus, um autocarro de via única. E, portanto, isto é um exemplo muito claro de como os fundos podiam ser bem aplicados, mas que foram usados como desculpa para não serem bem aplicados. Ora, quanto à questão do eurocético, da União Europeia sim, União Europeia não, pronto, que já é a pergunta do costume, eu desde já, que ainda possa, eu aconselhava a toda a gente que nos ouve, até pela graça do assunto, ir a cdu.pt e fazer o quiz que lá está, que acho que é um quiz muito interessante e mostra muitas contradições dentro da União Europeia. E nós, quanto à União Europeia, é muito simples, é igual ao Estado português, mas então nós somos a favor do Estado português governado pelo PSD-CDS? Naturalmente que tem opções contrárias à nossa, tal como o PSD-CDS não seria a favor de um governo PCP ou CDU, não é? E, portanto, a questão central é esta. Que União Europeia que estamos a falar? Uma União Europeia do grande capital, dos grandes patrões à custa do povo trabalhador? Isso claro que não. Nós precisamos é mudar de rumo da União Europeia. Acho que as pessoas, e é possível mudar de rumo. Eu só acho que as pessoas querem a Europa a crescer para ganharem mais. Não estar literalmente contra um grupo de pessoas. Os portugueses querem Portugal a crescer, mas o problema é quando a União Europeia, nos manda fechar empresas, fechar fábricas, fechar explorações agrícolas por serem pequeninas e não nos grandes latifundiários, Portugal não cresce. Mas quais é que são as empresas que só eu vinha só dizer que entrei no quiz da CDU ainda agora. Imaginei que sim. E confesso que as respostas são bastante enviesadas naquilo que é o cariz político do quiz. Por isso, se quer calhar... dizer, está no site da CDU, se não fossem enviesadas, estranho seria. Mas o tipo de respostas sugeridas... Nenhuma é mentira. Será por mero acaso que aquela designação vem em alemão, quer-se dizer? Isto mais à esquerda não poderia ser, não é? Por isso, não sei se o quiz é assim tão aconselhável quanto a pergunta isso. que estás a falar, não a pergunta 2... Não sei se querem acrescentar, nós estamos a jogar mesmo ao fim. Sim, eu acho... é pouco tempo realmente, mas é o tempo que temos. Infelizmente, precisamos, se calhar, amanhã, em vez das 11 ao meio-dia repetirmos, voltamos aqui para continuar a discutir. Mas sim, antes de mais, só falar aqui um bocadinho daquilo que é política da agricultura na União Europeia, e acho que tenho 30 segundos. Portanto, apenas dar uma nota que a União Europeia trouxe um avanço muito positivo para Portugal, por trazer... A nossa agricultura era muito precária, com pequenos agricultores, e conseguimos fazer uma transição que ainda não está completa e deve ser continuar o investimento para aumentar mais ainda, para uma agricultura dos grandes latifúndios, porque efetivamente isso vai trazer maior capacidade de dependermos só de nós. Pronto, no que toca a mensagem final, apelar efetivamente ao voto, é importante que todos nós nos mobilizemos, levemos mais uma pessoa. José Afonso dizia isto, leva um amigo também. É importante que toda a gente se dirija às urnas e que vote. Acima de tudo, vote. Não importa se é no PS, na AD, na CDU, na IL,
O importante é que votem. Muito importante. Relembrar que não existe a desculpa de que querem ir para a praia ou de que querem ir passar o fim de semana fora, porque nestas eleições europeias podem votar em qualquer mesa de voto, em qualquer secção de voto. Mensagem final. Tem que ter bilhete de identidade. Sofia. Não, se for com bilhete de identidade, só na própria secção. Sofia. Com cartão de cidadão, faça-se acompanhado de cartão de cidadão. Sim, E apelar, sim, ao voto. Obviamente não vou ser tão independente aqui como o Sérgio André, vou apelar ao voto na Aliança Democrática. Claro. Independentemente da orientação política, dirijam-se às urnas. É um projeto importante. Ainda vão ao tempo de ler os programas eleitorais que estão nos sites dos diversos partidos e por isso, sim, e não deixar de deixar o repto de que, de facto, somos pró-europeístas, obviamente. António Joaquim, também 30 segundos. Ora, acho que deputados em defesa dos grandes latifúndios, do grande capital, já há que cheguem. Precisamos mesmo daqueles que defendam uma política de aumento de salários, de uma vida digna para a população e que empurre a população e a juventude para fora, para os países ditos ricos da União Europeia, mas uma política que realmente valorize Portugal. E fundamentalmente 30 segundos também. Não, apenas respondendo. Eu acho que precisamos de eurodeputados que acreditem na União Europeia, em primeiro lugar, e na União. Não distorças as minhas palavras. Calma, e agora fazendo um pequeno apelo, e aí vou fazer um apelo específico. Agora são 25. Não, apenas apelar a que as pessoas vão votar, que vejam enfim, o que cada partido acredita para a União Europeia, são coisas totalmente diferentes. E acima de tudo que lá está, que votem, podem votar em qualquer sítio e que votem no melhor candidato, que é o João Coutinho Figueiredo, e é o Partido de Iniciativa Liberal. Muito obrigado pela vossa presença. Falámos dentro do tempo disponível algumas visões sobre a Europa em vésperas das eleições para o Parlamento Europeu em Portugal. É no próximo domingo. Recordo que este programa é repetido não ao sábado, mas esta sexta-feira, para quem nos ouve, à sexta-feira entre as 11 e o meio-dia. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.